Hello, Aroa! Seguimos no nosso segundo episódio de análise dessa série maravilhosa que estamos em massiva no Brasil e com certeza no mundo inteiro. E aqui no Brasil, nosso grande objetivo é colocá-la no seu lugar merecido de Top One na Netflix Brasil. Afinal, nós gostamos de samba e de brigadeiro. Em apenas uma semana de lançamento, já vimos que a lista de países em que Wonderfalls está nas primeiras colocações é excelente e o sucesso é indiscutível. Recebemos um presente da Netflix Brasil com nossos protagonistas Eunju e Chani, Eunwoo e Park Will-bin. Um vídeo para os fãs brasileiros que nos deixou imensamente gratos. Eles simplesmente experimentaram nosso doce tradicional e queridinho de todos, o brigadeiro. Nosso príncipe não poderia estar mais fofo. 저도 한 번 갔다 온 적이 있거든요. 그래서 한 번 갔을 때 너무 처음 가는데도 너무 환대해 주셨던 기억이 있어서 너무 항상 브라질 팬분들께 감사해하고 있는데 간단하지만 맛있는 브리가데이루. 넷플릭스를 보면서 먹기 정말 좋은 디저트인 것 같습니다. 어설픈 초능력자들의 예측 불가 코믹 어드벤처. 원더풀스는요? 오직 넷플릭스에서 시청이 가능합니다. See you on Netflix. Vamos iniciar nossos comentários e impressões de cada episódio e ainda preparamos um ranking das cenas top 10, com pesquisa feita nas redes sociais. Segue com a gente para curtir e relembrar o que o Wonderfalls tem de melhor. E não se esquece de comentar aqui com a gente também a sua cena favorita e de se inscrever em nosso canal. Se existe uma série hoje que não nos deixa espaço para respirar, é o Wonderfalls. Do primeiro ao último episódio é ação, surpresa e cenas intensas que não acabam mais. E tudo isso com requintes de efeitos especiais e um humor inteligente e muito apropriado. Tentaremos destacar pontos marcantes de cada episódio, sem entrar em detalhes, para dar o mínimo de spoilers possíveis. Cada episódio tem um título, e isso já é um ponto super interessante que apresenta a proposta da série, que mistura ficção científica com drama, comédia e ação, e tudo isso na medida certa. Não se esqueçam de assistir ao nosso episódio anterior, onde temos uma análise geral da série e com convidadas super especiais. No episódio 1, com o título Toda a Vida tem uma reviravolta surpresa, a série se passa na pequena cidade fictícia de Hanson, em 1999, onde todos os habitantes se conhecem e que se vê com algumas questões bastante estranhas, como o desaparecimento de algumas pessoas e o crescimento de uma certa igreja chamada Igreja da Salvação Eterna. Tudo isso marcado pelas previsões de fim do mundo, apocalipse e bug do milênio. Enfrentando um problema de saúde grave e com morte iminente, temos Chani, com muitos sonhos que provavelmente não se realizarão, e sua luta para conseguir viajar e conhecer lugares dos sonhos. Ela não se conforma e decide se juntar ao amigo Robin para simular o seu próprio sequestro e conseguir enganar sua avó, já que ela não pretende financiar os sonhos de Chani. Além disso, há um outro morador na cidade que vive reclamando na prefeitura sobre esse mesmo assunto, sem sucesso. Estranhos fenômenos recorrentes que acabam envolvendo o Sr. Sun, que tem um certo problema familiar de não conseguir ser o provedor da família e que acaba envolvido nas trapalhadas de Chani. Mas outro misterioso homem sempre parece ser atraído para as confusões. Quem? Nada menos do que Hyunjun, que aparentemente distraído, parece estar sempre atento a tudo que o cerca. Inclusive, ele acaba testemunhando o fracassado sequestro de Chani. Ele
é digamos, fora do esperado, em termos de competência, trabalhador da prefeitura. Ele é um servidor público, sempre escondido, mas, ao mesmo tempo, muito atento. Vamos ver alguns trechos marcantes desse episódio? Seguimos as emoções e agora vamos falar do episódio 2, que tem como título Segredos Devem Ser Guardados. Nesse segundo episódio, começamos a ver o que de fato aconteceu com alguns dos desaparecidos, principalmente as crianças, que na verdade eram cobaias de experimentos biológicos. O sequestro de Chun-Li não foi tão fracassado assim, pois ela acaba morrendo e voltando à vida após seu corpo ter sido jogado nos despojos químicos do local. Jun aciona a polícia, mas percebe que há algo de muito errado com aqueles 3 atrapalhados que agora se veem às voltas com superpoderes inesperados. As crianças cobaia foram no passado vítimas de testes biológicos terríveis. Foram roubados de suas famílias. E o nosso Jun é uma delas. Ele também possui poderes e vive atormentado com isso. Seus poderes de telecinese e força são impressionantes. Já a avó de Chun-Li, que já descobriu o malogrado plano de sequestro, também recebe a notícia de que sua neta está curada da doença do coração, que iria levá-la à morte, e que poderá seguir com a sua vida. Entre idas e vindas, com seus poderes de teletransporte, recentemente descobertos, Chun-Li descobre que Robin tem uma super força, e o Sr. Song, tagarela, gruda inexplicavelmente nas coisas. Jun decide investigar e seus poderes são descobertos pelos outros e por um outro Wunderkinder que passa a segui-los. Mas mistérios surgem no fim desse segundo episódio. Chegamos ao episódio 3 e o título desse é Brutus e Azar Chegam em Bando. Surge a pessoa responsável pelos experimentos, Han-Won-Do, o cientista que comanda o projeto Wunderkinder, que visava desenvolver uma raça perfeita, a custas de muitas vítimas, inclusive Jun. Chun-Li decide pedir ajuda a Jun, que ela passa a chamar de mestre. Seu objetivo é que Jun ensine a ela, a Robin e ao Sr. Sung como controlar seus poderes. Além de Jun, existem os chamados filhos de Han-Won-Do, os únicos 3 sobreviventes da explosão ocorrida no laboratório há 20 anos. São eles Kim Pao-Hu, que tem a capacidade de manipular a gravidade, e mais 2 meninas, agora já crescidas também. A Seok Juran, menina que sofre de surdez e que tem a capacidade de fazer lavagem cerebral. Também Seok Huran, que tem a habilidade de criar alucinações e que sempre esteve muito próxima do nosso Hyunju. Ela, particularmente, se divertia criando alucinações de seres aquáticos, peixes, que ela via de um livro, para distrair Jun, que sempre era uma criança muito perturbada. Os 3 servem fielmente ao louco cientista, pois o veem como um pai. Assim, todos encaram desafios, e Pao-Hu segue de perto Chun-Li, pois para ele, ela é uma defeituosa
que deve ser eliminada, de acordo com as orientações de Won-do. Hong-jun não permite que isso aconteça. Seguimos para o próximo episódio, o episódio 4, onde vemos deflagrada a luta que dá título ao episódio, Wonderfuls versus Wonderkinders. O episódio 4 se inicia com uma volta ao passado e vemos a trágica explosão do laboratório e a prisão de Ha-Hong-do. No momento presente, ele vai à procura da avó de Chang-li para saber o paradeiro da criança da eternidade, que não é nada menos a criança que para ele foi o experimento bem-sucedido, pois ela não morre. Voltando ao passado, descobrimos que ao tentar ajudar o menino que não morria, exatamente a chamada criança da eternidade, Hong-ju acaba por perder o controle sobre seus poderes e causa a explosão fatal. Além disso, no presente, temos a aproximação de Chang-li, Robin e o Sr. Song com Hong-ju, para que comecem a aprender a lidar com seus poderes. Durante uma atividade da prefeitura, com a Igreja da Salvação Eterna, para uma suposta limpeza da cidade, Hong-ju acaba por ter que usar os seus poderes muito fortemente, para que nossos amigos não morressem caçados por Paul-hu. Mais uma vez, Chang-li acaba se teletransportando para bem longe, junto com Hong-ju, e vemos a aurora boreal ao fundo, que era exatamente um dos sonhos dela. Infelizmente, ela acaba ferida mortalmente e Chang-li morre, ao mesmo tempo em que Hong-jun tenta reavivá-la. Até aqui, as emoções não param de acontecer. Começamos o episódio 6, com o título Todos os Caminhos Levam a Chang-li, e aqui vemos a Igreja da Salvação Eterna a pleno vapor, e também o laboratório que funciona nos porões desse local. A pergunta que não quer calar: por que Hong-ju entregou Chang-li para Hong-do? A resposta é clara. Ele queria saber sobre sua mãe, e a única forma foi supostamente se aliar a seu algoz. Chang-li acaba escapando por teletransporte e reaparece diante de Hong-ju. Ele, totalmente abatido, não esconde dela os fatos, e ele questiona o porquê de estar ali, e ela também o questiona, porque ele colocou os pacotes de café em seu bolso. Vimos anteriormente que a cafeína acelera o coração de Chang-li e ela acaba por se deslocar. Ela volta ao laboratório e decide se submeter aos experimentos. Uma nova cirurgia acontecerá para a retirada do coração de seu corpo. Robin e Sr. Song não acreditam que Hong-ju os traiu. Hong-ju vai até a avó de Chang-li e acaba por ver a lista de desejos de Chang-li. E ali ele passa a entender um pouco mais dessa estranha mulher. Mesmo sofrendo por toda a vida, Hong-jun decide salvar Chang-li e, junto aos amigos atrapalhados, partem para o laboratório. A luta entre os Wonderkind e Hong-jun é muito grande. Hong-ju consegue libertar Chang-li e acaba por beijá-la para que ela se teletransporte para um lugar seguro.
Pois é, nossa série está chegando ao fim e vemos o episódio 7 e o episódio 8, que se intitulam Os Guardiões de Hyeosong, divididos em duas partes. A primeira parte agora no 7º episódio. A luta dentro do laboratório é explosiva e todos usam seus poderes para conseguir se libertar. Hunju sofre alucinações causadas por Horan e cria o caos no laboratório, pois o seu poder é muito forte. Somente com a ajuda de Chun-Li ele consegue sair do transe. Sem o coração, Hundu não consegue realizar a cirurgia para curar um dos patrocinadores do projeto Wunderkind. E ao tentar injetar nele o soro retirado do sangue de Chun-Li, o homem recupera a juventude, mas por muito pouco tempo. E em sequência sofre um ataque cardíaco e morre em segundos. Paul-Hu tenta confrontar Hunju para que ele deixe de ser um estorvo ao projeto e acaba por morrer. Os fiéis da igreja, movidos pela lavagem cerebral, se tornam como mortos-vivos e perseguem nossos heróis. Juran e Horan decidem seguir com a conclusão do ataque a Hyeosong. Essa série, meus amigos, é realmente imperdível. E chegamos ao episódio 8, o episódio final, com a segunda parte dos Guardiões de Hyeosong. Hundu finalmente se vê diante de seu maior inimigo, Hundu. Porém, a ideia do cientista louco é matar Hundu. Usando seus poderes, Hundu se livra de balas lançadas a laser para ele. Uma delas atinge o coração de Hundu, que morre. Horan segue para vingar a morte de todos. A luta dentro da igreja toma proporções dramáticas e Hundu é salvo de mais uma explosão no laboratório. Na cidade, todos se preparam para os festejos da virada do milênio, sem imaginar o perigo que os aguarda. Pois é, Horan usa seus poderes para manipular Hundu, que é salvo mais uma vez por Chun-Li. Todos se unem para lutar contra o pior que está por vir. As cenas de lutas são repletas de emoções e efeitos especiais de tirar o fôlego. Para acabar com a ameaça, Chun-Li tem a ideia de teletransportar o balão, que está com a substância que matará a todos. Eles decidem agir e o plano é um sucesso. Porém, Chun-Li desaparece, sem contar que Joran e Horan morrem vítimas de seus próprios poderes e desmandos. Após algum tempo, Chun-Li reaparece para a felicidade de todos, inclusive Hundu, que finalmente consegue rever a sua mãe, em uma cena pra lá de emocionante.
que esperar desse final simplesmente genial. Uma segunda temporada, com certeza. Então, bora lá maratonar? Bora lá ver e rever essa deliciosa série que a cada vez mostra uma mensagem mais surpreendente e emocionante? on Netflix.